Boa noite, pastor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Amém. É uma alegria rever essa família tão amada, faz parte da nossa vida, né? Nós nos conhecemos, eu era seminarista e naquela época já era co-pastor também, né? Lá no Portão, né? Então foi um tempo maravilhoso, amizades que nós fizemos de irmãos que perduram ainda hoje. São irmãos queridos, amados. Agradeço pela acolhida. Acho que a última vez que eu estive aqui foi em 2016, né? O lançamento do Família, né? Do livro. Enquanto eu convido os amados irmãos a abrirem comigo em Lucas capítulo 23, apresentar a minha esposa, Cristiane, alguns não a conhecem, né? Está aqui à frente, e uma querida amiga, também ali de Goiás, né? Aline, querida amiga mesmo, pode ficar em pé, né? As duas, se puder. Então, a Aline acho que já é uma curitibana, né? já acostumou com tudo aqui, inclusive com frio, eu não. Mas quero trazer hoje para os irmãos uma meditação. Eu estou pregando lá em Anápolis, estamos começando uma igreja nova ali, uma segunda igreja na cidade de Anápolis, e com o perfil dessa igreja também. Então, um dos meus motivos para eu estar aqui é que eu estou buscando informações, né, e fiquei tão feliz de ver o trabalho, né, a ação do Espírito Santo aqui nessa igreja. E, foi através, começando com Luiz Hamilton, né, e ver a graça de Deus aqui. Então, como nós estamos começando uma igreja lá, falei, vou procurar ali com Ari, o pastor Ari, um querido irmão, amigo, com quem eu tenho aprendido também, para podermos começar um trabalho que glorifique a Deus, assim como Ele tem feito aqui também. Então, que Deus nos dê graça em tudo. E eu estou desenvolvendo lá uma série de mensagens baseado nas perguntas de Deus. Não vamos precisar ler Jó 40, nem o 42, mas algo que me chamou a atenção há muito tempo, e eu gosto muito de fazer perguntas, mas algumas perguntas de Deus me levantaram algumas outras perguntas e alguns questionamentos. O primeiro deles, e talvez, não sei se você já pensou sobre isso, se Deus é onisciente, por que Ele pergunta? Não é? Se você ler lá em Gênesis, especialmente no capítulo 3, o primeiro diálogo que ele vai ter com Adão é fazendo pergunta. Alguém lembra qual pergunta que era? Onde você está? E Deus sabia ou não sabia onde ele estava? Com certeza, com certeza. E depois ele fez outra pergunta: comeste do fruto que eu te ordenei que não comesse? Ele não sabia? Ou não? Sabia. E depois ele fala com quem? Depois de Adão? Com Eva. Por que você comeu? Ele também não sabia o motivo? Sabia. Então, quando falamos sobre Deus, e as perguntas de Deus, são perguntas que a gente chama de perguntas retóricas, e que as respostas têm que vir de nós. São perguntas que têm que ser respondidas por nós. Então, Deus quer provocar em nós as respostas. Nós temos que meditar sobre isso. Então, mas eu quero trazer hoje aqui uma pergunta interessante que não foi feita por Deus. Então, em Lucas capítulo 23, é uma pergunta que foi feita por um ladrão. Por um ladrão e possivelmente um assassino, um latrocida, que estava crucificado ali porque merecia. E até mesmo ele reconhece isso. Eram as últimas horas de vida daquele homem. 2 ladrões estavam ali. Ali havia apenas um inocente. Em todo o contexto ali da situação, os 2 latrocidas, ao lado de Jesus, e aqueles que estavam ali embaixo também, que estavam contemplando
a crucificação, ela ficava num lugar hoje, lá em Jerusalém, que já está desconfigurado por causa até da ação do tempo, das construções lá na cidade. São 2000 anos praticamente, mas ficava ao lado de uma estrada que os romanos crucificavam ali justamente para dar lição para aqueles que se levantassem contra Roma de alguma forma. O único inocente ali, de fato, era Jesus Cristo. E essa pergunta aqui, ela merece uma meditação. Então, não foi uma pergunta que Deus fez, a gente tem que reconhecer isso porque está óbvio. Mas foi uma pergunta feita a Deus. Feita a Deus. E também uma pergunta que, e se a gente crê, e cremos assim, e é verdade, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, essa pergunta foi colocada aqui por Deus. Um diálogo que chegou até nós. Um diálogo que envolvia 3 pessoas. Se você tiver um tempo para poder ler sobre um artigo escrito, acho que lá em meados do século passado, era um artigo científico a respeito da crucificação, das dores e de todo o processo, como é que as pessoas sofriam nesse processo de crucificação. Para alguém poder falar, não era... Às vezes a gente assiste alguns filmes, né, que eles são bem romantizados, né? Que o diálogo ali era um diálogo como se fosse alguém falando, como se eu estivesse aqui pregando. Mas era algo muito difícil até de respirar naquele processo ali da crucificação. Então, era algo, uma conversa feita com algumas pausas para poder respirar, de alguém sofrendo. Poucas palavras de Jesus ali. E a pergunta que a gente vai meditar hoje, no versículo 40, o versículo diz: respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Esse bandido aqui, naquele momento, ele viu o que poucas pessoas viam. Talvez só ele. Maria estava ali aos pés da cruz, não é? João também. Então, possivelmente, Maria e João também viam. Ele não estava vendo apenas um homem ali, um judeu sendo crucificado. Ele viu Deus crucificado. Ele viu Deus crucificado. Vamos orar, pedindo a graça do Espírito de Deus sobre todos nós. Senhor Deus, nós o glorificamos em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor pela palavra bendita e perfeita. A palavra que o Senhor tem preservado ao longo dos milênios, Senhor. Chegada até as nossas mãos, em nossa língua. Bendito seja o Senhor por essa graça. Então pedimos ao Senhor, pelo Espírito do Senhor, que o Senhor me capacite na minha incapacidade pessoal, para que eu exponha a palavra do Senhor com santo temor e respeito, e que o Senhor, por meio da Tua palavra, fale aos nossos corações, produzindo em nós aquilo que o Senhor deseja, Deus, em cada um de nós. Pedimos que o Senhor repreenda o inimigo, para que apenas o Senhor tenha lugar entre nós e seja glorificado. Pedimos assim, em Teu nome. Amém, Senhor. Então, eu quero trazer essa meditação assim. Nós sabemos que todos nós aqui caminhamos para um encontro eterno. Então, eu estava conversando com uma jovem essa semana, e eu falei com ela sobre algumas questões muito importantes de vida. E eu falei para ela, olha, é o seguinte, independentemente de como você crê a respeito de Deus, eu vou falar o que a fé cristã crê. Nós cremos que
a única salvação que o ser humano pode ter é através de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Nós cremos numa ressurreição, cremos no juízo final. Então, o incrédulo, ou uma pessoa, e é interessante, na realidade, quando a gente fala sobre incrédulo, em geral a gente pensa no incrédulo como alguém que não crê em quem? Em Deus, não é? Mas é mais do que isso. Se você já leu os evangelhos, você percebeu que Jesus chamou todos os apóstolos de incrédulos? Você já percebeu isso? E é interessante, porque eles não eram ateus. Eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam que Jesus era o Messias também, não era? Sim. O que mais chamou a atenção foi, qual o nome do apóstolo lá, que é o ícone da incredulidade? Qual é o nome dele? Tomé, não é? Mas por que Deus deu uma atenção especial para ele? Porque ele não estava no culto de domingo à tarde, né? No culto anterior. Porque naquele primeiro culto estavam 10. O Tomé, não sei onde ele estava, se ele estava assistindo algum filme ou dormindo, não sei, né? Ele devia estar lá, primeiro dia da semana, mas não estava. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus lançou no rosto deles, né? Jesus declarou para todos eles, repreendeu a incredulidade de todos. É a gente pensar assim, e aquelas duas mulheres que chegaram lá no túmulo? Mas elas esperavam fazer o quê quando chegasse no túmulo? Vocês lembram? Jesus ressuscitado? Era para limpar o corpo dele. Então elas não esperavam a ressurreição. E aí quando aparece o anjo, elas confundem lá com o homem lá que fazia a manutenção, roubaram o corpo dele, né? Elas não lembravam, não acreditavam. E depois elas veem Jesus, né? Jesus fala, olha, agora vai lá e fala para eles, vocês me encontraram. Quem acredita? Ninguém. Ninguém acreditava. E nós estamos falando de apóstolos, né? Não estamos falando de qualquer um. Então, quando nós falamos da nossa conversão, da nossa salvação, da nossa credulidade, irmãos, é um milagre. Amém? É um milagre. Isso porque nós estamos mais de 2000 anos, não, 2000 anos aí distante do que aconteceu. Eles andaram com Jesus, eles viram um milagre, milagres que João fala que se escrevesse não ia caber livro. A nossa conversão é um milagre. Aqui nós estamos falando de um grande milagre, feito nos últimos momentos de um homem. Romano a gente sabia que ele não era, possivelmente judeu, mas ao lado dele estava Deus, ali no Calvário. Eu falei então, voltando para essa jovem, falei, independente do que você creia, ou vamos supor que eu esteja errado, ou que todos os cristãos estejam errados, o que nós temos a perder com a nossa fé? Nada. Se estivermos errados, nada. Eu falei, agora, se você crê ou não crê desse modo, não crê que haverá um juízo, não crê que há um inferno, um lago de fogo e enxofre, a perdição eterna, você tem tudo a perder. Tudo a perder. Mas o fato é que todos nós estamos caminhando em direção a Deus, seja crédulo ou incrédulo, não faz diferença. Eclesiastes, né, Salomão escreve, o Espírito vai voltar a quem? A Deus que o deu. Ele não fala que é o Espírito do crente, do cristão. E ali não significa que é alguém que está salvo que vai voltar para o Senhor. Mas a ideia ali dele, e a gente vê isso na obra dele, é o espírito da criação humana voltando para o juízo. Daniel também vai falar sobre isso. A ressurreição de alguns para a glória eterna e outros para o desprezo eterno. Então, eu coloquei aqui uma pergunta, baseada na pergunta desse homem. Você está preparado para o inevitável encontro com o Criador?
Para e pensa naquele momento. A nossa vida aqui na terra, ela reflete como nós respondemos essa pergunta. Porque isso vai mudar a maneira de nós pensarmos, de nós falarmos e de nós agirmos. Porque às vezes a gente vamos dizer assim, se perde, mesmo como cristão, a gente se perde em tantas coisas no dia a dia, que nós esquecemos que estamos caminhando para o encontro com Deus, onde prestaremos contas. E Jesus várias vezes falou sobre isso. Então, quando de fato cremos assim, que nos encontraremos com o Senhor e temos essa salvação, nós nos tornamos pessoas diferentes. Os nossos relacionamentos são diferentes, ou não? Falamos hoje, foi uma aula, não sei onde está o professor aqui, não sei nem o nome dele, foi uma aula muito abençoada, viu? Muito boa mesmo. Ele estava falando sobre o papel do homem. Nós nos tornamos não apenas maridos, esposas, filhos, nós nos tornamos seres humanos melhores. Melhores. Porque nós começamos a pensar a respeito disso. Esse homem teve um encontro com Deus. Deus estava ali ao lado dele na cruz. Então é como se o tempo dele fosse abreviado. Mas todos nós teremos esse encontro. E eu quero deixar aqui lições que nós aprendemos com esses, eu coloquei aqui, lições deixadas por pecadores moribundos. 2 homens que estavam morrendo. Mas esse Lucas escreveu talvez lá no ano 60, então Lucas também já morreu. Então todos os envolvidos nessa obra aqui já morreram. Já morreram. Lucas, com certeza, está na presença do Senhor. Mas eu quero destacar esses 2 especiais aqui, que estavam com o Senhor, porque a morte era mais certa para eles. A primeira lição que eu quero deixar aqui é que o pecado é o pior inimigo humano. O pecado é o pior inimigo humano. O que tornava aqueles homens ali, os bandidos moribundos, que estavam já com a sentença para questão de hora, no máximo dias, 2, talvez um dia, o que fazia com que aquelas pessoas, aqueles bandidos, fossem iguais àqueles outros que estavam ali? O pecado. Mas não era só o pecado, porque Maria era uma pecadora, João que estava ali era um pecador. O único que não era pecador ali era quem? Jesus. A diferença entre Maria e João é que ambos tinham os seus pecados perdoados. Todos os outros que a gente vê no diálogo aqui, não. Olha só, o versículo 33, Lucas 23, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não tinham a dimensão do que eles estavam fazendo. Sabemos que os fariseus do Sinédrio sabiam. Lembra que em Lucas capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele ressuscita no 4º dia, justamente para que ficasse comprovado, porque já estava de fato, vamos dizer, o óbito de Lázaro já tinha sido registrado, porque passou o 3º dia. Não dava para negar. Aí vocês lembram qual foi a reação do Sinédrio quando chegou a informação de que Lázaro, que estava no 4º dia, que já estava fedendo, a informação da ressurreição, como é que o Sinédrio recebeu a informação? Agora vamos ter que matar, além de Jesus, vamos ter que matar quem? Lázaro. Você percebeu também que eles, a incredulidade comparada com os dos apóstolos, você perceberam? Eles sabiam agora, mas falaram, vamos matar Lázaro e também Jesus. A incredulidade, o pecado. Nós somos iguais. Aqui, com a graça de Deus, vamos dizer como Paulo, né? Espero que só esses bancos não se tornem cristãos, né? Mas nós somos pecadores.
A diferença é como nós nos vemos e como vemos Deus em relação a nós mesmos. Aqui estava Jesus perdoando, porque alguns ali não tinham ideia que Jesus, de fato, estava sendo crucificado, porque o Sinédrio, e isso foi desculpa a palavra, é desgraça de Israel, porque foi oficial. O Sinédrio, oficialmente, em nome dos judeus, estavam crucificando Jesus. E Pilatos, um ímpio, foi que lavou as mãos, e foi o único que falou que Jesus era o quê? Inocente. Não vejo culpa nele. É incrível, né? Então Jesus pede ao Pai que os perdoe. No versículo 35, o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Aos outros salvou. Eles sabiam dos milagres. Eles eram contemporâneos de Jesus. Eles não estavam lendo como nós estamos lendo. Eles não tinham milênios de distância. Não tinham, eles tinham visto. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Eles sabiam da informação, sabiam que ele era o Messias, o escolhido de Deus. E também os soldados. Então nós temos aqui os príncipes, os principais lá dos fariseus, os soldados. Então nós temos soldados romanos e os soldados levitas. Chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Nós temos de novo uma informação. Eles sabiam que ele era o Cristo, sabiam que ele tinha feito milagre, que ele era Salvador e que ele era o rei dos judeus. Não havia uma acusação contra Jesus Cristo, para que justificasse a morte. E qual foi a acusação? E foi uma acusação irônica de Pilatos. Qual era? Este é o rei dos judeus. Então, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Todos falavam a verdade, mas não criam nessa verdade. Todos, como os bandidos que mereciam ali a morte, eram o mesmo patamar. Todos estavam perdidos, mas achavam-se melhores do que os bandidos. Às vezes é assim, não é? Conosco. Eu dou aula em seminário também. E todos nós somos testemunhas das polêmicas, né, que houve na política, especialmente no ano passado, né? E eu comecei a questionar muitos dos irmãos, de todos os lados, sobre a confiança. Eu disse assim: eu tenho vergonha do que está acontecendo como crente, eu tenho vergonha de ver como algumas pessoas estavam avaliando a fé alheia baseado em quem votasse. Dos dois lados, de pessoas querendo a morte daquelas pessoas que eles não gostavam. Eu tenho certeza que tudo o que está acontecendo na nossa nação é para nós avaliarmos se de fato somos cristãos que amam aqueles que falam mal de nós. Será que eu estou inventando alguma coisa ou Jesus falou isso? Falou ou não falou? Não falou para nós orarmos por aqueles que nos perseguem? Ele mandou a gente amaldiçoar ou abençoar? Abençoar. Percebe como a gente precisa de mudança? Seja da direita ou da esquerda, né? Nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos repensar tudo isso, porque às vezes nós somos como aquelas pessoas ali. Olhamos os outros, e não pela essência de quem ele é. Nós queremos fazer uma avaliação do que ele faz, comparar com as coisas boas que nós achamos que fazemos, e daí tirarmos uma conclusão: eu sou melhor. E quando nós criticamos os outros, é óbvio que a gente quer se exaltar. E aqui entra um outro detalhe. Já vimos ali das letras, né, escritas do título, escrito na língua grega, a língua universal, romana.
a língua dos dominadores e hebraicas. Especialmente hebraica, chama a atenção, porque é a língua do povo de Deus. E foram justamente aqueles que o acusaram injustamente e chancelaram ali a crucificação, para cumprir o que estava escrito no Salmo de número 2, o povo de Deus crucificando o próprio Deus. No versículo 40, então, diz assim, aliás, 39, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, se tu és o Cristo. Ele foi evangelizado. Acredito eu que ele era um judeu também. Romano, possivelmente não. Ok, obrigado. Ele cumpriu aqui, é Mateus 10 ou 11, que fala da água gelada. Né? Tem um galardão, viu, Léo? Nós temos aqui alguém que, se nunca ouviu falar de Cristo, ele ouviu ímpios falando de Jesus, ou não? E uma boa teologia, a parte da fé. Mas era uma boa teologia, era certo, mas ninguém acreditava no que estava sendo dito ali. E aí ele fala, então, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, sendo sinceros, qual que é a heresia aqui? Qual que é a blasfêmia aqui? Você consegue achar a blasfêmia? Ele falou alguma blasfêmia? Ele xingou Jesus? Xingou a mãe de Jesus? Os únicos que blasfemavam de fato e que Jesus chamou a atenção foram fariseus, que falaram que ele era endemoniado, não foi? Mas ele falou que ele era endemoniado. Por que blasfêmia? Não é interessante as relações de Deus, o conceito de Deus para o que é blasfêmia? Aqui nós temos uma blasfêmia. Mas ele não está pedindo a salvação? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Volta de novo aqui a questão da fé verdadeira. E também vamos ver sobre o arrependimento. Aqui era um se, mas não um se, uma afirmação baseada em fé. E não era uma salvação também por causa do desejo, do arrependimento. Era um livramento. Era sabe aqueles arrependimentos que as pessoas têm? Se Deus me livrar dessa, eu vou fazer isso. Eu vou à igreja, eu vou ser uma pessoa diferente. Aí Deus livra. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas assim, não conhecemos? Pessoas que fazem os votos para Deus, e ele fala, é melhor você não fazer. Porque Deus não se agrada de quê? Quando ele fala de alguém que faz voto e não faz? Tolo, né? Está lá em Eclesiastes. Para Deus era uma blasfêmia. Irmãos, o preço da nossa salvação. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele traz uma mensagem, não é só da salvação, ele traz uma mensagem tão grandiosa a respeito da própria relação de Deus com o ser humano, que eu vou trazer aqui. Vou aguentar porque é um outro ponto. Mas o que aquele homem estava querendo não era a missão de Jesus Cristo. Não era. Ele queria se livrar daquela situação para voltar à sua vida. O interessante, eu não sei se você já prestou atenção na nossa expulsão do Éden. Olha só, o pecado no universo, da criação de Deus, começou com o Satanás, não foi? Começou com Satanás. E aqui na terra, começou com quem? A primeira pessoa a pecar de fato foi Eva, né? A responsabilidade foi imputada a Adão, porque ele era o responsável. Agora, se a gente pensar em Satanás, Adão e Eva, onde eles pecaram? Qual lugar que eles estavam quando eles pecaram?
na presença de Deus, todos eles. Satanás fala que ele era um querubim, né, que estava lá diante de Deus. Adão e Eva estavam no Éden e viam a Deus. O pecado é o pior inimigo humano. O pecado. E esse homem, ele fala aqui, no versículo 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, olha só a sensibilidade, então, que esse homem tem. O outro bandido, deve ser colega de bandidagem, assassino, talvez estuprador, ele ouviu aquilo. Eu tenho certeza que ele não tinha seminário, que ele talvez, se ele era judeu, talvez até os 13 anos na sinagoga, se fez o bar mitzvah, não sei, mas ele teve a sensibilidade de Deus, de ouvir que aquele pedido daquele homem era uma blasfêmia, porque ele não xingou, mas ele diz, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Esse homem agora, quando vê Deus ali, o que você acha que aconteceu com ele? Aqui nós temos um milagre que ele não é relatado nos detalhes, mas é um milagre de uma conversão. Os olhos daquele homem, nos seus últimos momentos de vida, viram naquele homem desfigurado do lado dele, naquele judeu que Isaías 53 fala que não havia nada nele que pudéssemos desejar. Era um homem comum. Você olhava para ele, eu aprendi isso aqui com os paulistanos, né? Zé Ruela. O que é aquele cara lá? Né? Eu acho que ele era uma irmã lá, ela é casada, lá em Goiás, né? Ela é casada com um homem muito alto lá, e ela me compara com ele, ela fala que sim, pastor, o senhor é miudinho. Eu falo, miudinho é o seu pão de queijo. Ela tem uma lanchonete lá, miudinho é o seu pão de queijo, viu? E é pequenininho mesmo. Eu acho que Jesus não era um cara altão, que fosse tipo um Saul, mas eu acho que era mais um Davi, não é? Que olhavam para ele, e Saul estava no desespero, imagina, aquele miudinho, o Davi, era o único que aceitou o desafio. Ele falou, eu vou dar a minha filha, se alguém matar o Golias. E chega aquele baixinho lá, franzino, e nem suporte tinha para segurar, né, para pôr a roupa, né, a armadura de Saul. Mas uma coisa aquele menino tinha, sabe, ele talvez tivesse entre 14 e 15 anos, aquele homem tinha o Espírito de Deus, e o zelo de Deus, e ele falava, esse homem está blasfemando contra o Deus de Israel. Ele tinha a sensibilidade de um cristão, esse homem teve. Você nem ainda teme a Deus estando na mesma condenação? Falta-nos sensibilidade e amor para com Deus, que vai demonstrar esse amor ali, na cruz. É na cruz onde eu e você, onde qualquer ser humano pode ter a ideia de quanto nós valemos. É na cruz. Porque é Deus morrendo ali. Por quem? Pela escória, não é? Pela escória. Sem se importar quem era, porque estavam os dois do lado, é a mesma condenação. Dois bandidos. O Criador estava morrendo por eles. Realmente o pior pecado, o pior inimigo humano é o nosso pecado, e Paulo falava isso. Alguém lembra quando ele falou? Miserável homem que eu, não é que eu fui, né? E ele estava escrevendo Romanos, que carta maravilhosa, né, pastor? Eu me converti lendo Romanos 7. Romanos 7, eu lembro que eu li ele uma semana seguida, Romanos 7. Eu falava assim, não, eu li aquilo, lembro como se fosse hoje. Eu me vi ali. Eu pensava assim, uau, que profundidade tem isso aqui. Que profundidade.
Nós somos maus, irmãos. E a gente só consegue ver isso quando a gente está na luz. É engraçado até, né? Quando nós estamos na graça. Fora disso, Paulo escreve, né, em Filipenses, que antes da conversão dele, ele achava que ele era o quê? Irrepreensível, não é? Irrepreensível. Parece uma contradição, mas em Romanos 7 ele fala, miserável homem que eu sou. Mas não para aí, ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou miserável, mas eu preciso mudar. E Romanos 8 tem, né? Dou graças a Deus por quem? Jesus. O segundo ponto aqui, nas lições deixadas por pecadores moribundos, o pecador sabe que é culpado por seus pecados. Eu e você sabemos. Ele fala, nós merecemos. Falta-nos, às vezes, irmãos, coragem, porque você precisa ter coragem. Você precisa ser uma pessoa de coragem para reconhecer os seus próprios pecados. Diante de Deus, diante das pessoas que estão ao seu redor. Uma pessoa se torna mais digna, não quando ela nega o seu pecado, mas se as pessoas sabem que ela pecou e ela nega, ela se torna mais indigna, ou não é? Mas a gente respeita quando uma pessoa fala, eu pequei, me perdoa, não é? Uma pessoa dessa cresce, uma pessoa dessa cresce diante de Deus também. Deus nunca precisou de perdão, não é? Mas nós sabemos, assim como aquele bandido estava ali, o outro sabia, mas queria continuar. Uma terceira lição desses pecadores que estavam morrendo, o pecador não será salvo enquanto não arrepender-se de ser o que é e de fazer o que faz. Ser o que é. Somos pecadores. Então, talvez você se compare com outras pessoas, porque é mais fácil. E era isso que estava acontecendo durante todo esse processo que Deus colocou. Se nós cremos, você crê mesmo na soberania de Deus, você crê mesmo, então você vai orar e vai agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. Uma bobagemzinha que aconteceu lá esses dias conosco, um dos nossos filhos estava alugando uma casa e deixou tudo certo. Ele achou a casa no lugar onde ele queria, o preço que ele queria, falou com a corretora, aí era um sábado, marcou o horário para ir lá, para fechar o negócio, e ela ligou antes, posso ir aí? Amanhã, pode vir, vai estar fechado. Aí chegou lá, ela não apareceu e tinha alugado para outra pessoa. Aí depois ele falou, ficou chateado. E eu lembrei de Romanos 8, né? Fala assim, todas as coisas fazem o quê? Cooperam, contribuem. Cooperar é operar junto, né? Cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Aí eu falei assim para ele, filho, fica tranquilo, mesmo quando está dando errado para nós, é porque está dando certo. E é verdade, não é? Às vezes podemos, por isso que eu falei, foi uma bobagem. Mas imagina quando a pessoa que você quer, ou aquilo que você quer, alguém toma, ou você perde alguma coisa. Eu lembro que, na época que eu era seminarista, eu sofri um golpe aqui, no Paraná. Eu vendi um carro para um estelionatário, e esse carro eu nunca recebi de volta. Mas eu não recebi por causa de uma oração que eu fiz, e perdi também por causa de uma oração. Parece estranho, né? Vou te explicar. Eu lembro que eu ouvi uma pregação sobre fé. Na época que eu vim para cá, eu tinha saído de um emprego, eu tinha um dinheiro que dava para pagar todo o curso dos 4 anos, mas eu guardei. E um dia eu falei para Deus, eu quero aprender a confiar mais no Senhor. Eu me senti tocado. É a minha oração, isso quer dizer que tem que ser sua. E eu tinha vendido o carro, o cara tinha me passado o cheque. Naquela hora, veio uma voz,
Era a minha voz, não sei se era Deus falando com a minha voz, se Ele mandou o recado pela minha consciência, eu não sei. A voz dizia, o cheque vai voltar. E voltou. E eu estava tão preocupado com isso que eu fui parar no hospital. Eu sofria de úlcera. Eu sou uma dor profunda, fui para o hospital. E lá no hospital, eu estava em agonia, lá na maca, com dor, não sei se alguém já teve esse tipo de dor. Aí, Deus é testemunha, eu ouvi outra voz, dizendo, Mário, você não pediu para aprender a confiar mais? Irmãos, Deus é testemunha do que eu vou falar. Naquele momento a minha dor acabou, porque eu lembrei disso. E aí eu falei para a enfermeira que vinha com uma injeção para tirar a dor. Falei, não precisa. Ela falou, não, você não vai sair daqui sem essa injeção. Eu falei, não precisa, já tomou. Eu acho que ela pensou que eu estava com medo da injeção. Eu não tenho medo. Aí eu falei, também, né? Porque eu preciso ir embora, né? E eu cheguei em casa e eu falei assim para Deus. Lembra da segunda oração? Eu falei de uma porque a oração pela qual eu acredito que eu perdi um carro, né? E a segunda porque eu não recebi ele de volta. Então vamos lá. A segunda, depois que tudo isso aconteceu, eu falei assim, Senhor, se a devolução desse carro deixar ou impedir alguma lição que o Senhor quer que eu aprenda, eu não quero esse carro. Eu guardei o cheque até hoje, nunca peguei ele de volta. Deus deu outros depois, né? E as lições, elas permanecem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O pecador não será salvo enquanto não arrepender-se de ser o que é e de fazer o que faz. Nós todos precisamos de crescimento, irmãos. Nós todos estamos num processo. Nesses aconselhamentos conjugais, eu crio uma frase assim, para os casais que... Não sei se o pastor já passou por situações, ou talvez o Luiz Hamilton, ou irmãos que fazem uma autoconfrontação, né? Mas eu já passei mais de uma situação do casal brigar tanto que eu tive que adiar o aconselhamento e fazer separadas sessões. Aí eu falei para um deles assim, olha, depois que se acalmaram tudo nas sessões, eu falei assim, olha, imagina uma placa nele, imagina uma placa nela, escrita assim, desculpe o transtorno, estamos em obra. Assinado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí foi até interessante, porque eu falei, gente, para o casal, não é isso que é suportar, dar suporte um ao outro, entender que Deus está trabalhando nele, no marido, na esposa, mas às vezes nós temos um conceito do quê? Eu sou bom, o outro é que é ruim. O arrependimento, ele perdura, porque a consciência cristã, ela tem uma sensibilidade que a consciência não cristã não tem. Às vezes coisas pequenas, às vezes dos pensamentos, não é? Que a gente tem, a gente se sente já sujo. O arrependimento, de fato, ele vem, mostra, o Espírito de Deus mostra quem somos e mostra o que fazemos. O pecador é salvo apenas quando crê em Jesus como o gracioso Deus, Rei e Salvador. Naquele momento em que aquele homem repreendeu o outro, ele já era regenerado. Ele viu o que fariseu nenhum viu, o que doutor da lei nenhum viu. Ele viu Deus crucificado ali na sua frente. Aquele homem que possivelmente ninguém dava nada, porque se a gente pensar bem, vamos dizer assim, humanamente, não valia nada. Mas para Deus, qual era o valor daquele bandido? Qual era o valor dele? Você consegue dizer? Era o valor da vida de Deus. Dá para medir isso? Não dá. É o seu valor. É o meu valor. É o valor daquele político que você não gosta. É o valor do ser humano para Deus. É a vida de Deus.
A cruz mostrou isso. Não bastou a criação. A gente tem que parar para pensar por que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Ele soprou em nós. Porque ele não fez isso com um animal. Ele não morreu por animal nenhum, viu? O pessoal que gosta de bichinhos aí, né? Uma vez o irmão lá em São Paulo, não foi em Goiás, não, foi em São Paulo, ele perdeu um cachorrinho e pediu oração pelo cachorrinho. Um diácono. Nada contra os diáconos, pelo contrário, né? Mas pelo menos não era pastor. Né? Eu acredito que vai ter outros bichos no céu, né? Mas não aquele. Ele não morreu por bichos, ele não morreu pelos anjos. O escritor de Hebreus deixa isso claro. Ao nos criar a imagem e semelhança dele, irmãos. Esse ser nosso, que o salmista escreve, quem é o homem para que se lembre dele, para que visite ele? Ele falou, o pouco menor fizeste que os anjos, mas ele nos coroou com glória e honra. Mas não bastava isso. Ele morreu por nós. Ele criou um vínculo ao soprar naquele boneco de barro o Espírito. Ele quis fazer isso. Ele criou um vínculo de amor. Foi por seres humanos, pecadores, que ele morreu. Ali estava claro o amor do Senhor por pessoas que não merecem ser amadas. Tu nem ainda teme a Deus estando na mesma condenação. Deus foi condenado ali. Aí ele continua, nós, na verdade, com justiça. Isso é arrependimento. Nós merecemos. Talvez você pense, eu nunca roubei, nunca matei. Então você nunca se arrependeu e você não sabe quem você é. Você precisa se arrepender. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós sabemos exatamente quem somos. E o nosso amor por Deus não tem limite, de gratidão, por nos salvar. Não tem. Porque a gente olha para nós, e cada um de nós sabemos como nós somos pecadores. E não é só pelo que fazemos, pelo que pensamos e até pela capacidade das coisas ruins que podemos fazer. E quem faz isso? É Deus. É Deus. A vinda dele foi para tudo isso. Porque se nós pudéssemos nos salvar a nós mesmos, por que Deus teria vindo? Porque o nosso caso era perdido. O próprio Deus veio, não mandou nenhum anjo. O Verbo se apresentou. Eis-me aqui. O Pai nos escolheu, nos entregou ao Filho. O Espírito de Deus nos regenera, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Abre os nossos olhos e vemos Deus em Cristo Jesus. Nós merecemos, ele diz lá, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele se viu e viu seus pecados. Era um homem convertido, e Deus estava ali ao lado dele. Este nenhum mal fez. Atos capítulo 17, Paulo diz que Deus não está longe de nós, ainda que nós não o percebamos, não é? Quando o Senhor Jeová, que era Jesus, se apresenta a Isaías, ele fala, toda a terra está cheia da sua glória. Fala a verdade, você consegue ver a glória de Deus aqui? Não vemos, mas é o pecado, né? Paulo escreve em 2 Coríntios 3 e 4, ele nos cega. Mas quando o Espírito vem e nos convence, nós enxergamos Deus em tudo. Nós caminhamos com Ele. E depois percebemos que nós é que não o víamos.
Mas quando eu olho para trás, antes da minha conversão, eu vejo Deus escolhendo a família que eu ia nascer, a cidade que eu iria nascer. Eu tinha um jovem que eu fazia discipulado com ele. Olha só, talvez alguns aqui passaram por esse contexto. Ele era filho de uma mulher viciada, que não queria saber dele. Que ela teve uma relação com um homem muito rico, que também não queria saber dele. E era criado por uma avó, que é assim, eu vou dar um exemplo, era uma crente, uma cristã mesmo, mas ela não era obrigada a cuidar, não estou dizendo, falando mal dela, mas eu lembro que eu estava numa ocasião, numa festa, e ela era diabética, de alto grau. E eu conversando com ela, né, sobre isso, durante o churrasco lá, depois ela veio com um prato de bolo e doce. Eu falei, mas você não tem diabetes? Aí ela pegou um comprimido, assim, uma cartela, eu falei, mas eu vou tomar isso aqui. Eu falei, irmã, não tentará o Senhor teu Deus. Era essa mulher que estava cuidando dele. Só pela misericórdia. E durante esse estudo, eu apresentei para ele o Salmo 139, quando Davi fala assim, de um modo grandioso e maravilhoso, o quê? Fui feito. Ali é a história de cada um de nós, é a história desse bandido aqui. Deus trabalha na vida de cada ser, desde o útero. Aí eu falei isso para ele. Eu falei assim, olha, o seu pai te abandona, esse é o fato. Ele não quer você. Sua mãe também não. Mas pega tudo isso aí que você está sofrendo, tudo isso aí, e eu não sei o que é isso, porque eu nunca passei. Pega tudo isso aí, coloca no seu coração, perdoa e faz um propósito diante de Deus. Ele falou, qual? Não tenha um filho que você não possa criar. Você quer que alguém, um filho seu, sinta a dor que você está sentindo? Ele falou, não. Eu falei, então não faz isso. Então, ao invés de você olhar para o mundo, ficar irado com o mundo, transforma isso num propósito de vida. E ele fez uma coisa, irmãos, me desculpa, ele tinha 13, 14 anos, um menino trabalhador. Ele falou assim, eu não sei porque o meu pai e minha mãe não gostam de mim. Ele falou desse jeito, eu sou um bom menino. Ele usou um termo assim, tão... Eu quis chorar na frente dele, não chorei assim, porque goiano não chora, né? O nosso zóio sua, mas a gente não chora, não. E eu tinha uma outra turma ali. Bom, hoje ele está casado, ele é dono de um restaurante, para a glória de Deus. Espero que ele sirva a Deus, porque o nosso trabalho não é converter ninguém, mas Deus muda a nossa história. Este nenhum mal fez, então ele disse a Jesus, Senhor, ou tem uma tradução que tira o Senhor, mas Senhor, lembra-te de mim, quando vieres ou entrares em teu reino. Ele pediu salvação aqui? Não, o outro pediu e não foi salvo. Interessante, né? Chama-se paradoxo. Ele não teve coragem. É arrependimento. Lembra de mim? Mas ele reconheceu Jesus como Senhor, Deus e Rei do universo. E ele acreditava na ressurreição dele, porque dali ninguém escapa. Temos um crente, antes dos apóstolos, que era um bandido. Das poucas palavras que Jesus disse na cruz, com toda a dificuldade para falar e expressar, ele fala, em verdade te digo, que hoje estarás comigo onde? Comigo, no paraíso, onde está Abraão, Isaque, Jacó, no mesmo lugar. Isso chama-se graça. Graça. Você está preparado para se encontrar com Deus? Então começa aqui a jornada, no relacionamento com Deus. Amém?
Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra maravilhosa, Senhor. Ó Espírito de Deus, obrigado pelo entendimento que o Senhor nos dá nela, porque é graça sobre graça. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos aqui. Todos nós somos pecadores miseráveis, mas pela graça do Senhor estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. É graça sobre graça. Dá-nos graça para andarmos e perseverarmos com o Senhor até o fim, o último dos nossos suspiros aqui na terra, Deus, para a glória do Senhor. O Espírito do Senhor trabalha em cada coração que está aqui, daqueles que nos ouvem, nos ouvirão também, para produzir arrependimento e fé salvadora em Cristo Jesus. Abençoa essa igreja, Deus. Abençoa em especial o pastor Ari, o propósito que o Senhor tem colocado no coração dele, para que o Senhor continue a usar o servo do Senhor para a glória do Senhor, onde quer que o Senhor o coloque. Em teu nome, oramos agradecidos. Amém e amém. Obrigado pela oportunidade, pastor. Irmãos, eu peço oração. Terça-feira, pela manhã, se Jesus permitir, estamos voltando lá para o centro do Brasil.